a solidão, ela é inerente independentemente da estação. E o Brasil, acredite, é um dos países em que casos de depressão indicam um primeiro sintoma, que é a solidão. Tem diminuído no mundo o número de suicídios, mas no Brasil está aumentando. As doenças da cuca, aqui nós falamos delas também. O Vinícius é designer e encontra nos desenhos uma forma de comunicação. Foi durante sessões de terapia que ele descobriu o significado mais profundo da maioria das próprias obras. Eu faço terapia desde 2017. Foi um momento justamente que eu me senti muito solitário, assim. Foi um momento muito difícil da minha vida. Aconteceu um problema comigo e eu não tive muito acolhimento das pessoas que estavam me rodeando naquele momento. E aí, a partir disso, eu comecei a fazer a terapia. E na terapia, eu meio que encontrei muitos significados que eles são muito ocultos, assim. Porque eu acho que quando a gente está pensando alguma coisa, vivenciando alguma coisa, existe a experiência. A experiência do que a gente vivenciou, o que a gente pensa sobre aquilo. E existe também, às vezes, uma coisa que fica um pouco mais interna. Desde elaborar o que aquilo pode significar, ou às vezes até significados que a gente nem esperava e acabou atribuindo. Minha terapeuta falou muito que eu choro muito pelos meus desenhos, assim. E eu acho que eu representei muito disso nas minhas obras. O designer de 26 anos também trabalha como garçom para complementar a renda. A rotina difícil encontra alívio no olhar da companheira Tine. O Vinícius mora com 2 amigos e conta que sempre teve dificuldades no âmbito familiar. A pandemia também agravou o sentimento de solidão. Eu me isolei bastante, assim, boa parte do meu trabalho durante a pandemia foi à distância, quando eu tinha trabalho, né? Que nem sempre foi assim. E eu sinto que eu enferrujei socialmente. Muito do que eu tinha, eu acho que eu perdi. E eu acho que ainda hoje estou elaborando diferente. Eu acho que eu convivo com algumas pessoas e eu acho que eu consigo desenvolver algum contato humano, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. Mas eu acho que quando a gente pensa nessa questão de solidão, é justamente quando a gente pensa em algumas relações pessoais, assim. Familiarmente, eu sempre fui uma pessoa muito distante de todos os meus familiares. Então, isso é uma questão que, eventualmente, assim, algumas datas, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, assim, às vezes isso tem algum peso de alguma questão solitária. Assim como aconteceu com o Vinícius, o sentimento de solidão aumentou entre os brasileiros durante a pandemia de Covid-19. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos em 28 países, o Brasil lidera o ranking de pessoas solitárias. E o estudo alerta para um efeito chamado epidemia da solidão. Interessante a gente pensar na solidão como um fenômeno contemporâneo, né? E assim, do ponto de vista da psicologia, todo fenômeno subjetivo ele tem uma tríplice determinação, a gente chama de biopsicossocial. Então a gente pensa na solidão como um fenômeno que é subjetivo, é de cada um vivencia de uma forma. Ele também é histórico, né? A parte sociológica que tem a ver com o pós-pandemia, tem a ver com várias outras questões, né? Da própria diminuição dos núcleos familiares, o medo que a gente vive, não pode deixar a criança brincar na rua, não podemos andar na rua mais sozinhas, as mulheres principalmente, então nós temos nos fechado cada vez mais. E a parte biológica da solidão também é importante, né? Ela também pode ser consequência de outras adversidades, como depressão, ansiedade e outras questões subjetivas também. Hoje em dia, o que a gente está vendo realmente, agora no pós-pandemia, é uma epidemia mesmo, assim, são números cada vez maiores de pessoas de diferentes idades, de diferentes... Assim, não existe um recorte mais para a solidão. Podem ser crianças, jovens, adultos, idosos... e de diferentes classes sociais, em cidades grandes, em cidades pequenas, enfim, não existe mais um perfil, estamos todos muito solitários, né? A epidemia da solidão tem preocupado autoridades no mundo todo.
Nos Estados Unidos, especialistas defendem que esse assunto seja tratado tão seriamente quanto a obesidade ou o abuso de drogas. Autoridades norte-americanas apontam que viver em solidão pode causar danos ao organismo equivalentes a fumar 15 cigarros por dia, além de aumentar o risco de morte prematura em cerca de 30% por causa de problemas como diabetes, ataques cardíacos e demência. Existem alguns aspectos positivos no aprender a viver sozinho ou no aprender a estar sozinho consigo mesmo, né? Que é um lado um pouco mais bacana, que é o da solitude, né? Que é a escolha de estar só. Mas a solidão como um fenômeno social, acredito que ela é muito mais negativa, porque o ser humano é um ser social, né? Se nós não vivemos em sociedade, a gente não aprende nem a falar, nem a andar, a gente precisa do outro. Então, esse fenômeno tem feito muito mal à saúde, acredito eu. Então, você ouve, por exemplo, relatos assim, os meus amigos me telefonam e eu não tenho mais vontade de atender, ou então, assim, toda quarta-feira eu frequentava um grupo, agora eu vou quinzenalmente, eu não tenho mais a mesma disponibilidade, eu ando meio cansada das pessoas, cansada dos assuntos das pessoas. Então, é um risco, talvez, que as pessoas estejam correndo de, ao fazerem essa opção por estarem um pouco mais isoladas, estarem fazendo uma opção ruim para elas, né? Porque, como eu falei, nós somos seres sociais, a gente precisa do outro para regular várias questões internas e externas. Então, tudo bem que é importante aprender a estar consigo mesmo, mas fazer essa escolha por não estar mais em situações sociais pode ser bastante arriscado. A psicóloga explica que, para sair do quadro negativo gerado pela solidão, a solução é investir mais no convívio social. Acreditava-se que um dos fatores mais importantes assim, do sucesso e da felicidade das pessoas estavam relacionados à genética, estavam relacionados à oportunidade de trabalho e várias outras questões. E acabaram concluindo que não, que um fator determinante para a felicidade é ter amigos. Então, manter relações reais de amizade é um fator preponderante para a saúde e para a felicidade. E isso é o oposto da solidão, né? É o oposto de estar só, é ter mais amigos. Buscar apoio, e assim, muito cuidado nesse momento também, que tem muito mal intencionados por aí, né? Buscar profissionais competentes, buscar grupos de apoio que tenham um respaldo na ciência ou que estejam organizados na comunidade. Então, assim, se você não pode, por exemplo, pagar por um tratamento, procure pelo seu plano de saúde, procure na sua associação comunitária, procure de alguma forma um grupo de referência que tenha, né, um contato mais científico, vamos dizer assim, para pedir ajuda. Não sofra sozinho, porque do ponto de vista psicológico, a autoajuda é impossível. Você precisa do outro para ter um suporte, principalmente se tiver algum sintoma já, né? Que não seja mais só solidão, mas que você já esteja com algum grau de medo, com algum grau de qualquer sintoma mesmo, parecido com depressão, já busque ajuda, quanto antes melhor.